Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, versículo 1. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ora pela minha vida. Ore ao Senhor para que o Senhor libere o espírito de profecia neste lugar nessa manhã, o espírito de sabedoria, o espírito de fortaleza, o espírito de entendimento. Eu sei que você saiu da sua casa com o objetivo de entregar algo ao Senhor e também de receber algo da parte do Senhor. Ora pela minha vida e me abençoe. Peça ao Senhor o que você precisa, uma resposta, uma direção, uma instrução, um alinhamento, o conforto, um renovo, uma restauração. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos nessa manhã entregando a Ti os nossos corações, as nossas vidas. Juntos como igreja aqui em Contagem, nós estamos buscando a Tua face, declarando as grandezas do Senhor, entregando a Ti aquilo que nós temos, o nosso melhor. E clamamos a Ti, meu Deus, que o Senhor responda sobre nós a Tua palavra como uma chuva, que venha regar sementes, que venha trazer hidratação a corações que estão secos, vulneráveis, sensíveis, trazendo renovo, refrigério sobre aqueles que precisam nessa manhã de uma direção para as suas vidas, meu Deus. Como igreja, como família, nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: glória a Deus. Queridos, Gênesis 11, versículo 6, diz o seguinte, 11:1, perdão. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-nos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e de betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós, diga comigo, para nós. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre ou conhecido e famoso o nosso nome. Para quê? Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver, numa outra versão diz, para conferir a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição ou impedimentos para tudo o que intentam realizar. Não haverá restrição para tudo que intentam realizar. Queridos, nessa manhã nós queremos comunicar para vocês sobre a importância de nós termos um só coração. Mas não é apenas um só coração para que a gente possa individualmente fazer aquilo que nós edificamos para nós mesmos, mas um só coração para que possamos edificar no Senhor, para o Senhor, devolvendo ao Senhor aquilo que Ele espera de nós. Eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês aqui presentes nessa manhã, vocês são capazes de construir algo, de realizar algo. Só que é importante a gente considerar que sozinho você é muito bom. Só que você já parou para poder pensar o que você pode construir junto, unido, com seu marido, com seus filhos, com a sua esposa, na empresa onde você trabalha e na igreja onde você congrega? Às vezes a gente é movido, às vezes nós somos movidos por uma dor, por um trauma, por um medo. São coisas que aconteceram no nosso passado, que determinaram maneiras, mecanismos de defesa, aonde que nós vivemos uma vida individualizada, tendo aquilo que nós queremos como a prioridade do que nós vamos construir na nossa vida. E se nós individualmente estivermos comprometidos em fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nós acreditamos, nós faremos grandes coisas, mas focados apenas em nós mesmos. Aí eu te pergunto,
Como que um casamento, um matrimônio, ele vai prevalecer se o marido está construindo uma coisa, se a esposa está construindo outra? Como que uma empresa vai crescer se um departamento constrói uma coisa, se outro departamento constrói outra, se outro departamento constrói outra? Aí eu te pergunto, como que nós como igreja, nós vamos crescer segundo, diga comigo, segundo a vontade de Deus? Como igreja nós vamos crescer segundo a vontade de Deus, se um departamento constrói uma coisa, se outro departamento constrói outra, se um líder puxa para um lado, se outro líder puxa para o outro? Não tem como. A nossa capacidade de execução é algo que nós nascemos com dons inatos, recebemos dons espirituais da parte de Deus, dons ministeriais da parte de Cristo, graça, virtude, poder do alto, dons do Espírito Santo para que a gente possa fazer. Só que o simples fato de você ter um dom ministerial, seja apostólico, profético, de mestre, seja pastoral ou evangelístico, o simples fato de você ter um dom da parte de Deus não garante que você vai cumprir a vontade de Deus nesse mundo. Porque uma coisa é você ter o dom e você ter a capacidade, mas se você usar o dom que Deus te deu, da capacidade ministerial que Deus me deu, que Deus te deu, para você fazer dentro da igreja o que você quiser, sinto te dizer, nós vamos crescer em número, porque as virtudes que nós fazemos atraem a atenção das pessoas, mas nós não vamos crescer no propósito de Deus como igreja para essa cidade. Aí você vê uma construção aqui, uma construção mais alta ali, uma construção menor lá, um irmão capengando, com dificuldade, suando, para levantar recursos, para poder fazer uma obra ali, outro irmão sofrendo para fazer outra obra ali, outro missionário tentando fazer alguma coisa ali, e é uma igreja só que o fato de nós não estarmos em unidade, mostra que o simples fato de estarmos juntos de domingo a domingo num só lugar, não é suficiente para que possamos prosperar na vontade do Senhor. Faz sentido? Você já parou para considerar que a igreja, ela não foi criada pelo homem, para a glória do homem? A igreja, ela foi instituída por Deus, para a glória de Deus, para cumprir o mandato de Deus. E se nós como igreja recebemos isso da parte de Deus, nós devemos seguir as diretrizes de quem? De Deus. Parece que é simples, mas quando a gente para poder considerar a nossa saúde emocional, a nossa saúde relacional, a gente percebe que muitos de nós estamos trabalhando mais do que nós deveríamos. Por quê? Ou nós não estamos trabalhando juntos, tendo um só coração, ou nós estamos trabalhando o quê? Sem contar com o apoio e com o suporte que uns podem dar para os outros. Faz sentido para você? Quantas de vocês, donas de casa, mulheres que trabalham em casa, que servem a família, servem o Senhor em casa, não se sentem abandonadas pelo marido e pelos filhos, porque você sente que tudo que se diz respeito à responsabilidade da casa está sobre os seus ombros? Você se sente o quê? Desvalorizada. Você se sente o quê? Desprezada. Porque não tem uma gratidão, não tem um apreço, não tem um elogio, não tem um presente, não tem um agrado, só serviço, serviço, serviço. E mulheres que se sentem desprezadas porque não recebem da sua família o reconhecimento pelo seu trabalho, às vezes elas acabam pegando um caminho onde que elas querem buscar no mercado de trabalho uma coisa que elas não recebem dentro de casa, que é o quê? Que é reconhecimento em dinheiro, reconhecimento em prêmio, reconhecimento às vezes verbal, daquilo que é a competência dela como pessoa e como produtora. Então, eu cito esse exemplo das mulheres porque é algo que às vezes acontece em nós como igreja, porque quando você está fazendo algo e você não tem da parte da igreja, quando eu falo igreja, é da pessoa que está do seu lado, amém? Uns aos outros, aquilo que nós fazemos uns pelos outros. Quando nós estamos trabalhando no Senhor e nós não estamos nos auxiliando, caminhando tendo um só coração, nós comunicamos que aquilo que eu faço é mais importante do que você faz. Que aquilo que você está construindo não tem tanto valor como aquilo que eu estou construindo. Por quê? Porque eu estou preso individualmente no meu mundo. Faz sentido? E se a partir do momento em que você se sente sozinho, que você tem a convicção de que você está construindo algo sozinho, é entre você e Deus.
Você ora, 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 ora para que as coisas possam acontecer e parece que as coisas não estão prosperando. Por quê? Porque nós, como igreja, só temos autoridade para ligar na terra o que precisa ser ligado no céu, aonde 2 ou 3 concordarem a respeito de alguma coisa. Se nós não temos unidade, se nós não temos um só coração, se nós não temos um só propósito, se nós não estamos comprometidos com uma só missão, o que vai acontecer? Nós estaremos funcionando, mas a gente não vai estar fluindo. O fato de você estar casado, o fato de você ter uma aliança com sua esposa, com seu esposo, isso por si só não vai garantir que todos os dias, até que a morte os separe, vocês cumpram o propósito de Deus sobre a vida de vocês. Precisa haver o quê? Uma intencionalidade diária. Do homem reconhecer o seu papel, da esposa reconhecer o seu papel e também dos filhos reconhecer o seu papel. Só que, se individualmente nós nos mantivermos centralizados naquilo que nós queremos, naquilo que é importante para nós, naquilo que é importante para a nossa alegria e contentamento individual de forma egoísta, a família não prospera, a igreja não prospera, uma empresa não prospera e uma sociedade não prospera. O texto que nós lemos aqui nos fala que quando existe unidade, quando existe uma só linguagem, quando existe um ajuntamento de pessoas que decidem juntos, eles não são uniformes, cada um pensa de uma forma diferente, mas acontece que um objetivo chamou a atenção deles e eles decidiram caminhar debaixo desse objetivo. E eles estavam tão aliançados, tão em comunhão uns com os outros, que isso chamou a atenção do próprio Deus. Eu cito esse exemplo da construção da Torre de Babel, porque o objetivo era errado, a motivação era errada, só que a disposição de mente, de alma, de corpo, elas estavam chamando a atenção do Senhor, aonde que o Senhor teve que intervir para que aquilo não pudesse prosperar. O Senhor veio examinar o que eles estavam fazendo. O Senhor veio, o Senhor parou aquela obra, o Senhor trouxe confusão para poder desarmar aquele plano, fechou aquela porta. Mas uma coisa está escrita, eu acredito que está escrito para a nossa edificação. O versículo 6 diz que não haveria restrição para tudo o que eles intentariam fazer. Meu irmão, nós como igreja, nós como família, você com sua casa, não existirá restrição para tudo que vocês juntos, diga comigo, juntos, intentarem fazer. Aí eu te pergunto, você é apenas um hóspede na sua casa ou você é parte da família onde você mora? Você é apenas um frequentador de uma comunidade cristã ou você é parte dessa família espiritual? Deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa última semana, o que você realizou? Com o que o seu coração estava mais preocupado? O que tomou a sua energia emocional, mental, espiritual? O que mais te governou nessa semana? Porventura, estava ligado ao seu propósito em Deus, conectado à sua família espiritual? Ou estava ligado à sua necessidade? Ou estava ligado a uma dor que você está vivendo? Ou estava ligado a um projeto individual que você está construindo? Com o que você está comprometido? Pergunta para o seu vizinho, com o que você está comprometido? Eu tenho entendido que para que possamos viver uma genuína unidade, termos um só coração, 3 coisas são necessárias. Diga comigo, 3 coisas. A primeira coisa, nós precisamos ter um só Senhor. Abra comigo sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Esse primeiro ponto
que nos dá a capacidade de vivermos em unidade, tendo um só coração, para mim é o mais importante de todos. Por quê? É possível que você ache que você sirva o mesmo Deus que o seu vizinho, mas que você não esteja servindo. Quando nós paramos para entender a respeito da genuína e verdadeira espiritualidade, a verdadeira e genuína espiritualidade, ela não começa a partir da sua necessidade de você receber algo de Deus. A genuína e verdadeira espiritualidade, ela nasce a partir de uma revelação de quem esse Deus é para mim, quem esse Deus é para você. Quando você reconhece quem é esse Deus, você reconhece quão pecador você é, você então tem, pela graça de Deus, porque Ele determinou, porque Ele escolheu, a experiência do novo nascimento. Você estava morto espiritualmente e Ele, pela graça, fez com que você nascesse de novo, mas no Espírito. O Espírito dele veio habitar em você e esse Espírito agora é um só com o seu Espírito, ou seja, você agora pertence a Ele. E você foi selado para o dia da redenção, quando o Senhor Jesus virá e nos tomará para que possamos viver eternamente com Ele. Aleluia! Então, se nós temos a convicção de que nós temos um só Senhor, essa é a principal base, o principal fundamento para que, como igreja, como família, tenhamos de fato um só coração. Então o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte em Efésios 4, versículo 1: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno, diga comigo, digno, que andeis de um modo digno da vocação que foste chamados. E como? Ele traduz: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos, sendo diligente em se esforçar, em empregar energia, em empregar força, fazer o que é necessário, não fazer apenas aquilo que você quer, esforçando-vos diligentemente por preservar, manter, guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quando você para poder considerar esse princípio da soberania de Deus, de que Ele está em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas, Ele tem o governo e domínio sobre todas as vidas, todo ser vivo. Quando você para considerar que esse único Deus é o mesmo Deus que está sobre a minha vida e sobre a sua vida, isso por si só tem que nos manter em uma genuína comunhão, aonde que nós viemos a considerar que nós não somos essa pessoa, somente essa pessoa imperfeito que você tem dentro de casa, que divide a casa com você. O apóstolo Paulo nos ensina, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, que se antes nós conhecíamos uns aos outros segundo a carne, com defeitos, com vícios, com erros, com uma ortografia errada, não sabe falar direito, não se veste direito, se antes nós os conhecíamos pelas nossas qualidades e competências humanas, hoje, depois que eu e você nascemos de novo, nós não podemos os considerar da mesma forma. Precisa haver da nossa parte um empregar de diligência, um se esforçar, para que você entenda que você faz parte de um corpo, e esse corpo que nos une não são as nossas competências, mas sim a nossa natureza. Nós temos uma natureza espiritual, nós temos uma natureza celestial, nós temos uma natureza e uma idade eterna, e tudo aquilo que nós temos, que nós possuímos, que nós fazemos aqui nesse mundo, reflete ou não quem nós já somos na eternidade. Então, se porventura nós não estamos nos considerando como nós somos em Deus, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos potencializar as virtudes, as capacidades, os dons e os talentos que nós recebemos da parte de Deus.
Se nós estamos focando apenas na natureza carnal, terrena, caída do homem, se nós estamos lembrando o quão falho os nossos cônjuges são, os nossos filhos são, os nossos irmãos são. Aí, já é 8h30, marquei com o irmão não veio, não dá para contar com ele, o irmão é isso, o irmão é aquilo. Aí a gente fica sempre o quê? Proclamando a natureza terrena da igreja. Natureza essa que precisa ser substituída dia após dia pela natureza espiritual, celestial. Para quê? Para que essa coisa linda que esteja do seu lado e que está do seu lado, ela se torne dia após dia semelhante a Jesus. Vocês estão me entendendo? Aleluia. Ter um só coração implica que você respeite o primeiro princípio de você reconhecer que nós temos um só Senhor, que é Deus sobre todos e que é Pai de todos. Se você entende que a pessoa que está do seu lado, que tem a comunhão com você, ela é filha do mesmo Pai, todas as vezes que você destrata a pessoa que está do seu lado, você está destratando quem? O Pai dessa pessoa. Quem ela representa? A natureza que ela carrega. Mas aí, movido pelas nossas inseguranças, o que a gente faz? Para que a gente possa destacar as virtudes que nós temos, nós somos tendenciosos a diminuir o outro, manifestando, proclamando, lembrando os defeitos que outra pessoa tem. Aleluia, misericórdia. Misericórdia. E sabe de uma coisa? Para alguns de nós que passamos 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos vivendo no curso desse mundo, eu quero te dizer uma coisa. Naturalmente, a minha alma e a sua alma, ela está acostumada com a prática do pecado. O homem carnal, segundo a natureza terrena, instintivamente, ele é egoísta, voltado aos seus próprios desejos e vontades. Aonde que ele pisa em que ele precisar pisar para conseguir o que ele quer. É o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses. Alguns são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque fizeram do seu ventre o seu Deus. Quando você coloca a divindade de Deus, a palavra de Deus, a igreja de Deus, para servirem o seu objetivo, para conseguir o que você quer, você está fazendo do seu ventre, da sua necessidade, do seu desejo, da sua vontade, o seu próprio Deus. E não se iluda. E quando você tem a sua própria agenda, quando você está buscando a Deus pela sua própria vontade, você não está servindo a Deus, você está buscando a Deus para satisfazer um outro Deus, que é o seu próprio ventre. Amém ou não amém? Faz sentido para vocês? Segunda coisa que nós precisamos para termos um só coração. Diga comigo, um só propósito. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Versículo 28. Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos, você sabe? Sabemos que todas as coisas, eu vou abrir um parênteses, sejam elas boas, sejam elas ruins, sejam as coisas que você esperava, sejam as coisas que você não esperava, diga comigo, todas as coisas. Sabemos, o apóstolo Paulo então sabia disso, sabemos que todas as coisas cooperam. Por que cooperam? Porque você já está operando a sua vida. E as coisas que estão acontecendo ao seu redor, no mundo espiritual ou no mundo natural, elas estão cooperando com o que você já está fazendo. Se você não está fazendo, significa que não tem cooperação. Se você não está no Senhor, se você não considera que você tem um só Senhor, significa que não tem o quê? Uma cooperação. Só tem uma operação. E o apóstolo Paulo diz que ele sabia que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, elas cooperavam, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
O que é você ser chamado segundo o seu propósito? Não é o meu propósito de querer ser feliz. Não é o meu propósito de querer casar e ter uma família abastada, próspera. Não é o meu propósito de construir uma empresa, empreender, ser milionário, bilionário e dar emprego para outras pessoas. Não é o seu propósito, é o propósito dele. O apóstolo Paulo está dizendo que ele sabia que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, debaixo do governo de Deus, debaixo da soberania de Deus, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E amor não é um sentimento, não é aquele prazer que você tem de estar do lado de uma pessoa, não. Amor aqui é a palavra ágape, que é a palavra que deduz que você toma uma decisão individual para que você possa se dedicar a alguém, valorizar alguém, corresponder a alguém, não esperar constantemente que a pessoa faça tudo por mim e por você. Você a ama por aquilo que ela é, você ama por aquilo que você quer que ela seja, você dá o seu melhor para ela, para que ela possa o quê? Receber do seu melhor. E nessa conexão, nesse relacionamento, você, quando ama uma pessoa, você tem uma grande consideração para com ela. Então o apóstolo Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama está sensível, quem ama está atento, quem ama está acessível, quem ama tem expectativa, quem ama guarda, preserva, se santifica, quem ama está colocando energia no seu relacionamento. Vírgula. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vírgula. Segundo aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Queridos, vamos lá. Eu preciso abrir um parênteses aqui importante para vocês entenderem um pouco sobre a natureza da igreja. Nos últimos 10 anos, a gente tem visto muito na igreja brasileira falar sobre propósito. E para uma geração que precisa de significado na vida, a gente tem percebido que, devido à desconfiguração das famílias, famílias disfuncionais geram pessoas disfuncionais, e pessoas disfuncionais, elas não têm um senso de propósito, elas não têm um significado de vida. Elas trabalham, elas comem, elas bebem, elas vestem, elas casam, se dão um casamento, mas elas ainda não se encontraram com o sentido real da vida, razão pela qual elas podem viver e até mesmo morrer. Aí elas tentam encontrar significado, propósito no trabalho, no casamento, em ter filhos, em educar filhos, em ganhar dinheiro, em construir uma arte, em fazer uma música, em ser uma coisa, em ser outra coisa. E dentro da igreja, é perceptível que você tem muitas pessoas que elas estão aceleradas, apressadas, ansiosas, para encontrar uma coisa para fazer dentro da igreja. Para quê? Para encontrar o seu propósito. Achando que propósito é aquilo que você faz, mas propósito não é aquilo que você faz. Posso te dizer? Esse seu propósito aqui, que Paulo está se referindo ao Senhor, o propósito de Deus para mim e para você, sabe qual é? Só tem um propósito: nos tornar semelhantes a Jesus. Nós estamos confundindo chamado, propósito e vocação. Elas podem parecer que elas são a mesma coisa, mas não são. Elas são sinérgicas, elas são paralelas, elas caminham juntas, mas elas são coisas distintas. E quando você entende a distinção de cada uma dessas palavras, dentro de você vira uma chave e você entende aquilo que você precisa ser, esperar e fazer. Primeiro, o que é chamado? No nosso português, chamado é quando uma pessoa te chama, simples assim. Mas dentro do contexto espiritual, o chamado, você estava morto nos seus delitos e pecados, ok? Destinado à condenação eterna, ok? O que te esperava depois da sua morte era a condenação eterna, queimando no inferno eternamente. E o pior, do inferno não é o fogo ardente, é a ausência de Deus. Então, quando você escuta o chamado, Deus te chamando, você está insatisfeito com a sua vida, você está insatisfeito por conta do pecado, você sente que a sua vida não tem significado, e aí você escuta alguém te chamando. E esse chamado para que você saia do mundo e se conecte com a vida de Deus, é Ele que é o primeiro passo, o pontapé inicial para que você tenha de fato a nova vida. Então, nós fomos chamados para nos voltarmos a Deus. Nós fomos chamados para fazer parte da família de Deus. Nós somos chamados para que possamos estar dentro do reino de Deus. E uma vez que nós somos chamados e respondemos esse chamado, o que acontece? Aí entra o propósito. E o propósito, ele pode ser comunicado
com vários ditos diferentes, mas o propósito é um só: eu e você sermos desconstruídos da nossa identidade terrena carnal e sermos edificados até que sejamos semelhantes à pessoa de Jesus. Pastor, me prova na Bíblia. Vou te provar. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Nós somos predestinados para um propósito. Qual é o propósito? Serem conformes à imagem de seu Filho. Serem conformes à imagem de seu Filho. Se você veio para a igreja na expectativa de que Jesus iria se dobrar a você, para fazer para você o que você quer, o que você precisa, o que você acha, sinto te dizer, o seu pensamento ele é limitado. Porque o propósito de Deus, muitas vezes, Ele vai dizer não para você, Ele vai humilhar você, Ele vai confrontar você, Ele vai quebrar você, Ele vai quebrar o seu orgulho. Por quê? Porque Ele te quer por perto. Não tem como eu e você nos tornarmos pessoas melhores se nós não tivermos o caráter do Filho de Deus, o caráter de Cristo. Não tem como nós vivemos em unidade como igreja, tendo um só coração, se eu quero uma coisa, você quer outra, o outro quer outra e outro quer outra. Nós estaremos usando a Deus, nós estaremos usando essa igreja, para quê? Para fazer aquilo que a gente quer. E o problema de uma igreja, onde que individualmente, cada pessoa, cada ministério, cada pastor, cada líder, cada voluntário faz o que quer, é que nós estamos trabalhando, nós estamos funcionando, mas nós não estamos fluindo no que Deus tem para essa igreja. Amém ou misericórdia? Vocês estão aqui? Então a questão é: processo, tratamento, deserto, são palavras que comunicam uma só coisa: Deus te ama tanto, e Ele já sabe que você pode se tornar semelhante a Jesus, que Ele começa esse trabalho, esse processo, esse propósito. Ele te tirou do mundo, mas Ele quer tirar o mundo de dentro de você. Ele te tirou do Egito, mas Ele quer tirar o Egito de dentro de você. E uma das coisas que nós não estamos aceitando é o quê? É a ofensa, o confronto, o tratamento, a humilhação. Gente, lê lá na sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 8 diz que o Senhor intencionalmente, Ele tirou o povo do Egito. Antes de levá-los para a terra prometida, seria um caminho de 11 dias. Deus intencionalmente levou o povo para um caminho de 1 ano e meio no deserto, com o objetivo de deixar eles passarem falta do pão, passarem falta da água, passarem por situações de limitação. Para quê? Para humilhá-los. Está lá, está na minha Bíblia, está na sua Bíblia. Para humilhá-los. Qual é o objetivo da humilhação? Quebrar nossa arrogância, quebrar o nosso orgulho e mostrar para nós do que de fato nós somos. Você está aqui pela minha glória ou você está aqui pela sua glória? Pergunta o Senhor nessa manhã. E o Senhor, Ele continua falando: eu deixei vocês passarem falta dessas coisas para vos humilhar e para mostrar para vocês o quê? Que nem só de pão, só de carro, só de casa, só de esposa, de esposo, de família vive um homem. Mas do quê? Da palavra que procede da boca de quem? Queridos, qual é a importância da palavra? A palavra que é liberada, ela comunica o que vive, o que existe desde a eternidade na região celestial para a nossa realidade terrena. A palavra não é apenas um livro de ditos onde você tem que obedecer ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, não. É uma comunicação do próprio Deus trazendo para você o que é uma realidade no céu e que precisa ser uma realidade na sua própria vida. O que nós estamos fazendo numa geração egoísta, acelerada, ansiosa, preocupada e depressiva, é que nós estamos lendo a Bíblia por conveniência, drive-thru. Eu quero o combo 1, quero o combo 2, eu quero o combo 3, eu quero o combo 4. E nós estamos tirando versículos isolados para justificar aquilo que a gente quer. Sabe como que você vai crescer espiritualmente desse jeito? Nunca. Porque o crescimento espiritual, ele passa pelo processo de você ser chamado e responder ao chamado, e de você aceitar, diga comigo, aceitar o processo de santificação, onde que Deus desconstrói de você esse velho homem, essa velha mulher que não combina com o caráter de Cristo na sua vida,
e formar em você o caráter do Filho dele, de maneira que quando as pessoas olharem para mim, olharem para você, irá perceber que de fato Deus está nesse mundo. Eu e você, nós já fomos predestinados para que pudéssemos nos tornar a imagem e a semelhança de quem? Do Filho de Deus. Isso te empolga? Meu Deus do céu, isso te empolga? É uma manhã de alinhamento, amém? Eu sei que se o pastor Arnaldo estivesse aqui, ele estava pregando mês fofinho, vocês estavam pulando, cantando, dançando, mas deixa eu alinhar o nosso coração. É importante nessa manhã. Aleluia. Continuando. Nós somos predestinados para serem conformes à imagem do seu Filho, vírgula, a fim de que, com o propósito de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a esses também o que? Chamou. É o que eu disse. Antes de você nascer, você já foi predestinado para ser filho de Deus. E como Deus já tinha planos de que você fosse filho dele, ele te chamou. Aí você chamou e você está na presença do Senhor. Aleluia! E nós que respondemos ao chamado, a nós também nos justificou. O que é justificar? Justificação é tornar você justo, justa. Todos nós aqui cometemos pecados, sim ou não? Todos nós aqui cometemos transgressões e erros, porque existe um velho Adão dentro de nós que ele quer viver na prática do pecado. Meu irmão, quando eu não oro todo dia, eu sou uma pessoa insuportável, eu sou chato. No trânsito, no trabalho, dentro de casa. Eu não posso trabalhar de home office todo dia. Por quê? Eu sou chato. E quando eu não oro, eu sou mais chato ainda. Quando eu não estudo a palavra, eu sou mais chato ainda. Por quê? Porque eu ando na carne, pastor Flávio. E quando o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, eles não estão sendo aquilo que Cristo os chamou para ser, significa que nós estamos andando na carne. Porque quem anda no Espírito, dá fruto de quem? Do Espírito. Mas quem anda na carne manifesta o quê? O fruto da carne. É simples assim. A palavra de Deus, o poder de Deus, ele não perdeu o seu poder, ele não perdeu a sua capacidade, só porque nós somos desorganizados e preguiçosos de não andar no Espírito. Deus continua sendo Deus, mesmo que a igreja seja preguiçosa. Deus continua sendo Deus, mesmo que nós sejamos ignorantes quanto às Escrituras. Pode ser que você não lê a Bíblia, mas a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Pode ser que você não queira renunciar ao seu pecado para você viver na luz, para viver em Deus, mas a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Pode ser que você queira torcer a palavra para você fazer da sua vida o que você quer e usar a espiritualidade cristã para isso. Mas, meu irmão, sinto te dizer, apesar dos nossos erros, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Aleluia? Aleluia? Então, essa justificativa que nós recebemos é um pagamento de dívida, é uma justiça imputada, aonde que nós agora recebemos o direito de sermos dignos de andarmos na presença do Senhor. Visto que antes você não podia e agora você pode, visto que antes você não tinha dignidade de andar como filho de Deus e agora Cristo conquistou isso por você, por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 4:1: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que vocês andem de uma maneira digna da vocação que vocês receberam. Vocês não são qualquer pessoa. Quando você vai para uma audiência, num fórum, seja trabalhista, civil, criminal, você pode ir de qualquer jeito? De bermuda, boné, de chinelo? Você entra se você entrar de qualquer jeito? Malaquias, no capítulo 1, fala: oferece qualquer oferta para o seu governador, vê se ele aceita. Marca um compromisso com uma pessoa muito importante, chega 15 minutos atrasado se essa pessoa vai te esperar. O que nós aprendemos? Andar em dignidade significa você andar em equivalência com aquilo que você é, com aquilo que você recebeu. Sabe por que muitos de nós não estamos manifestando as virtudes de Cristo em nossas vidas? Os dons, o poder, os milagres, sinais e prodígios? Porque nós não estamos andando de uma maneira digna da vocação que a gente recebeu. Você não respeita o que você carrega. Você despreza o dom que Deus te deu. Quando você gasta 6 horas por dia com entretenimento e gasta 10 minutos por semana lendo Bíblia, você está desprezando o dom
o caráter, a identidade, a nova vida que Deus te deu. E a pergunta é: até quando? Pergunta para o seu vizinho: até quando? Meu irmão, minha irmã, se a conta está paga, se nós podemos andar em dignidade diante de Deus, se nós somos aceitos na presença de Deus, por que a gente não anda? Posso te dizer? Talvez não é verdade para todos, mas eu percebo que é para a grande maioria. Porque você não quer. E por que você não quer? E não é por maldade. É porque de repente você está tão comprometido em resolver a sua vida. Você está tão comprometido em colocar as coisas em ordem. Você está tão comprometido em receber a aprovação das pessoas, em ganhar mais dinheiro, em fazer as coisas do seu jeito, que você não decidiu ainda parar, quietar seu coração, descansar e reconhecer que Deus é Deus. A justificação nos trouxe uma justiça imputada sobre as nossas vidas, onde nós somos aceitos e aceitas perante a presença do Senhor. Então, se eu e você somos aceitos, você só não se relaciona com Deus se você o quê? Se você não quiser. Pergunta para o seu vizinho: você quer se relacionar com Deus? E aos que justificou, a esses também o quê? Glorificou. O que é glorificar? É dar da sua natureza. A glória de Deus repousa sobre os seus filhos. O Espírito de Deus, Ele está sobre os filhos de Deus. Levante suas mãos aos céus. Feche seus olhos. E diga para si mesmo: Espírito Santo, eu sei que habitas em mim. Aleluia. A glorificação que nós recebemos é a presença do próprio Espírito Santo. E alguns de nós estamos participando de conferência, congresso. Vamos para tal lugar para a gente poder receber a oração de um poderoso homem de Deus. Vamos para outro lugar para a gente poder receber um toque fresco. Vamos para outro lugar para a gente receber a ministração. Vamos para outro lugar para a gente poder receber. A gente só quer receber. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para de gastar muito dinheiro com tanto de congresso. Vá em congressos, mas que sejam pontuais ao que Deus já está fazendo na sua vida. Escuta bem uma coisa: você já recebeu. Se você nasceu de novo, você já tem a glória do próprio Deus em você. Você não tem que aguardar, buscar, correr atrás, forçar que grandes homens e mulheres de Deus imponham as mãos sobre a sua vida para que você receba um choque, uma eletricidade. Meu irmão, você quer receber uma grande experiência, um grande choque? Enfia o dedo na tomada. Estamos mistificando aquilo que é bíblico, que é prático, que é pontual. Já aconteceu, justiça imputada. Deus já fez, você já tem. Mas a questão é que a gente está tão preguiçoso espiritualmente que a gente depende de grandes encontros espirituais para a gente receber aquilo que a gente pode buscar e não busca por preguiça. Aleluia. Aleluia, vocês estão aqui? Aleluia. E terceiro ponto para a gente poder concluir: para que possamos ter um só coração e para que como igreja possamos construir algo, realizar algo, de modo que nem inferno, nem qualquer outro adversário possa nos parar naquilo que nós vamos realizar, nós precisamos reconhecer que temos um só Senhor, nós temos um só propósito e terceiro, nós temos uma só missão. Diga comigo: uma só missão. Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, versículo 18. Jesus nos dá uma sugestão, amém? Amém? Misericórdia, irmão, que sugestão. É mandamento. Irmão, depois de 3 anos e meio que Jesus caminhou com os discípulos, investiu a vida dele na vida deles, impartiu com eles as realidades do céu. Depois de 3 anos e meio desconstruindo e construindo, Jesus confrontou o caráter da intenção deles em segui-lo.
Jesus morreu, Jesus ressuscitou, passou por mais 40 dias com eles ressuscitado, ensinando coisas que eles não iriam entender sem a experiência da ressurreição. Jesus ressurreto vira para os discípulos no versículo 18 e fala o seguinte: Jesus aproximando falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as... Como? Número 1, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Nós como igreja, nós não temos dificuldade em batizar. Aleluia. E a segunda coisa, que é ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. São 2 passos para que a gente possa formar discípulo: batizar as pessoas que se arrependem dos seus pecados e querem ter uma aliança com Deus, se voltando para Deus, e ensinando-os a guardar os mandamentos até que o Senhor venha, até a consumação dos séculos. O ensinar a guardar não se limita a um culto de domingo, a um culto de quinta-feira, a um culto de casa em casa, a uma escola bíblica dominical. O discipulado, ele envolve o quê? Ele envolve relacionamento intencional com o objetivo de edificação uns dos outros. O autor de Hebreus, no capítulo 10, quando ele chama a atenção dos irmãos para que os irmãos pudessem recuperar a postura de se posicionarem naquilo que o Senhor tinha para eles, que alguns estavam desistindo da sua fé, ele chega num ponto que ele fala assim: e não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Antes de você deixar de congregar, o que o autor de Hebreus fala? Antes, admoestemo-nos uns aos outros. O que significa essa palavra admoestar? Essa palavra é uma palavra grega, parakaleo, que ela traz o sentido de, primeiro, trazer para perto. Começa por aí. Trazer para perto, para edificar, exortar e encorajar. Diga comigo: edificar, exortar e encorajar. Só que a questão é, alguns de vocês, instintivamente, vocês vão refutar algumas coisas que eu estou dizendo se elas forem desconfortáveis para você. Por quê? Porque alguns de vocês estão com uma capacidade mental de receber exortação só de quem você sabe que se importa com você. E alguns nem de pai e mãe mais, e de marido e mulher recebem mais exortação, o que dirá da liderança espiritual. Então, o ide e fazer discípulos é intencionalmente você ir, trabalho, estudo, faculdade, escola, igreja, trânsito, fila do banco, fila de uma instituição governamental onde você está lá esperando horas, aonde quer que você esteja, o que você estiver fazendo, você está caminhando, levando o cachorro para passear, você foi fazer compra, o ide é o indo, fazendo, caminhando, vivendo, existindo. Jesus deu uma ordem para os discípulos: ide e abram novas igrejas, abram novos templos. Não, os novos templos são necessários ser abertos para nos acomodar, mas a ordem objetiva que Jesus deu é: ide e fazei discípulos. E como que nós fazemos discípulos? Sendo um discípulo. E como que eu e você vamos ser discípulos se nós não estamos o quê? Congregando com a intenção de termos um só coração, um só Senhor, um só propósito, uma só missão. Cada ministério aqui na igreja, de casa em casa, casados com propósito, sacerdócio do homem, o ministério dos homens, o ministério das mulheres, o kids, os jovens, todos os departamentos, missões, todos os departamentos da igreja, eles têm um objetivo final, uma missão final, que é fazer discípulos de todas as nações. Quando o Rodrigo e a equipe, eles se ajuntam com os casais, você chega trazendo uma demanda, um problema. Que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, ele não me ama, ela não me ama, que tal, papapá. A gente traz as nossas queixas, beleza. A razão, coisa linda, de eu e você temos queixas para trazer para os ministérios é porque nós não somos semelhantes a Jesus. Porque se o seu marido fosse semelhante a Jesus, você seria uma mulher melhor. Porque se a sua esposa fosse semelhante a Jesus, você teria um casamento melhor. Sim ou não? Sim ou não? Você que é filho, se você está vivendo um lar disfuncional, você sabe que se os seus pais fossem semelhantes a Jesus, se você fosse semelhante a Jesus, o que aconteceria? Nós teríamos uma família melhor. Então, todo discipulador, todo pregador, todo ensinador, todo homem e mulher que se dispõe para poder
fazer o ID, cumprir o ID, ele tem que ter intenção. Nós não estamos aqui para sermos terapeutas, tem quem o faz. E glória a Deus pela vida dos terapeutas, amém? Nós não vamos te ouvir para podermos simplesmente ajudar você a fazer o que você quer. Nós vamos te ouvir e nós vamos edificar você ensinando o que as Escrituras dizem. Nós vamos confrontar você se você estiver com a palavra desalinhada no seu coração. E nós vamos encorajar você para que você seja o homem de Deus, a mulher de Deus que você precisa ser. Agora, se você não quer ser o que a Bíblia diz que você precisa ser, o problema não está em Deus, o problema não está na palavra, o problema não está na igreja, o problema está em você que ainda não morreu para si mesmo. Diga comigo, uma só missão. Então nós somos chamados para pertencer a Deus, temos o propósito de sermos semelhantes a Jesus e temos a vocação. O que é a vocação? É o dom que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu para que você entre nessa missão de fazer discípulo, para que você faça parte desse exército de fazer discípulo. Eu sei que você está cansado, eu sei que você está cansada, mas você não está cansado de fazer a obra de Deus. Você está cansado de viver a vida do seu jeito, na força do seu braço. Porque a obra de Deus, ela renova. A obra de Deus, ela é prazerosa. A obra de Deus, ela é restauradora. Existe coisa mais gostosa que você dar presente, que você dar algo para alguém, que você ser relevante na vida de alguém e de você ter alguém na sua vida que é relevante para você? Uma das coisas que mais satisfaz a nossa alma é uma cultura de generosidade, onde eu faço por você e você faz por mim, e isso nos completa, isso nos satisfaz. Aleluia? Aleluia? Aí quando nós temos esse um só coração, o que acontece? E eu fecho com isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. A igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos, ela recebeu e ela vivia essa realidade de terem um só coração, de terem um só propósito, de terem uma só missão, uma só vocação. E eles começaram a viver de tal forma onde que o Espírito Santo veio, o Espírito Santo os encheu, 120 pessoas foram cheias com o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo veio, uma grande coisa aconteceu ao ponto de chamar a atenção das pessoas ao redor. E quando as pessoas tiveram a sua atenção chamada, Pedro aproveitou e Pedro explicou o que estava acontecendo. E Pedro pregou. E quando Pedro pregou, versículo de número 37 diz o seguinte, Atos 2:37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: faça o que você quer? Seja livre para ser feliz? Não. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus o quê? Chamar. Olha o chamado aí. 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos. Ou seja, toma rumo na sua vida, toma vergonha na cara, sai desse ambiente que está te fazendo mal. Para de andar com quem não te edifica. Para de andar com quem está te levando para as drogas. Para de andar com quem está te levando a viver na prática do pecado. Desliga essa televisão. Desliga esse telefone. Para de dar atenção para coisas seculares e volta os olhos para sua família. Salvai-vos. Salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, colabora, contribua. Feche os seus olhos, os seus ouvidos para o que o mundo está fazendo e volte os seus olhos para o Senhor. 41. Então os que lhe aceitaram, é para quem aceita, não é só para quem ouve. Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eles não tinham templo, eles não tinham de casa em casa para ajudar, eles não tinham líderes de grupos pequenos. Como é que eles iriam fazer? Eles não estavam preocupados com isso. Por quê? Porque a obra é de quem? É de Deus. Aleluia! O que a gente vai fazer? Vamos copiar um modelo de crescimento de tal igreja? Vamos planejar isso? Vamos fazer aquilo outro? O que a gente vai fazer? Eles não tinham essa preocupação. Por quê? 42. E perseveravam aqueles que se converteram. Aqueles quase 3.000, eles deram uma resposta.
Aqui está falando não dos apóstolos, mas dos 3.000 que se batizaram. E eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, eles não queriam mudar a agenda da igreja, eles já entraram na agenda que Deus tinha para a igreja. 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam o quê? Juntos, e não somente juntos, reunidos aqui nessa manhã, mas eles tinham tudo em comum. 5. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha o quê? Pensa um pouquinho sobre esse versículo. Existem pessoas sofrendo no nosso meio que não tem o mínimo para poder viver. Nós estamos sensíveis a isso? Sabe como que o mundo vai reconhecer que de fato nós somos igreja? Se nós cuidamos bem daqueles que estão ao nosso redor. Vocês não cuidam bem nem daqueles que estão com vocês, como vocês querem encher mais a igreja? Como que eu posso acreditar nisso? Se a sua espiritualidade ainda não entrou no seu bolso, você sabia que a prosperidade, que a riqueza é um dom? É uma glória que Deus te dá, Ele imparte, Ele compartilha com você? Unção não é só aquilo que é derramado sobre os seus olhos como uma profecia. Isso aqui também é uma espécie de unção. E não é só para você. Se uma pessoa está desesperando, está sem esperança e precisa de uma palavra, se você tem, o que você dá? Se uma pessoa ao seu redor tem necessidade e você tem um recurso, você está ofertando? Você está dando? Aleluia. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Como? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto a igreja era igreja, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.